Nós vamos agora conhecer a casa de Olivier Mourão. Olá, Olivier, tudo bem? Você tá por aí? Good evening. Olá! Obrigada por nos receber hoje aqui. Imagina, o maior prazer. Vamos entrar aqui no salão. Esse aqui era o ballroom da casa. Essa casa foi construída em 1836 e está ainda com a decoração da época vitoriana. Eu fiz algumas pequenas introduções com ouro, com folhas de ouro, com rosetes e tal, mas esse era o salão de baile da casa. Aí em cima é onde ficavam os músicos tocando. Para mim, chegar em Londres e foi como se eu tivesse caído de paraquedas. Eu caí no lugar certo, no tempo certo. No momento certo. Você chegou aqui em que ano? Eu cheguei em 69 e eu vim depois da Revolução, na época da Revolução. E eu aproveitei porque muita gente saindo do Brasil, veio Caetano, veio Gil e muitas outras brasileiros, inclusive que eu conhecia, Neville de Almeida, que foi um grande cineasta, e Maria Gladys. E naquela época, era assim, a época assim, um pouco gótica. As mulheres vestiam todas de preto, com batom preto, unhas pretas. E era assim, e tinha muita... parecia uma renascença da Inglaterra, porque desde que a final da guerra, ficaram muito tempo a se recompor e tudo. Depois veio os rock and rollers e fizeram aquela grande publicidade, os Beatles, os Rolling Stones, o Led Zeppelin. E naquela época eu acabei conhecendo todo mundo, porque naquela época eu era um menino que tinha uma boa pinta. Mas você chegou aqui numa época ótima, Eu cheguei, né? parece que foi a melhor época que uma pessoa podia escolher. Mas, por acaso, como eu falei, cheguei de paraquedas, porque eu jamais imaginei que fosse uma época tão especial, do qual eu vivi e convivi com os ingleses. E eu antes fiz Belas Artes em Belo Horizonte, na Escola Guinhar. Você nasceu em Divinópolis e foi para Belo Horizonte Fui para estudar? Belo Horizonte cedo e comecei a pintar retratos de criança, porque eram todos os meus colegas da escola e os meninos pequenos. Eu matava as aulas para fazer retrato deles. Então, para mim, meus pais não gostavam que eu trabalhava, então eu escondia assim, minha malinha de pintura, as minhas telas, no jardim da casa dos meus pais. E saía eles pensando que eu estava na escola e eu estava trabalhando. E todo aquele dinheiro que eu ganhava, eu tinha um porquinho que eu botava tudo dentro. Sábio. Me valeu muito, porque quando eu resolvi vir para a Inglaterra, meu pai não queria que eu viesse. Aí meu pai falou: mas por que Inglaterra? Você não está feliz? Nós temos uma família grande, você tinha que estar aqui com a gente. Eu virei: papai, o Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. E há 700 anos antes, tinha uma civilização formada de médicos, de engenheiros, de artistas, de arquitetos. E eu acho que eu quero conhecer os filhos dessa gente. A minha curiosidade era muito grande. Meu pai sabia o que falava para mim, porque isso tudo fazia parte de uma educação, não que ele queria me dar, mas que eu queria me oferecer. Então, era uma época que todo mundo falava dos Stones, dos Beatles, estava na melhor
Sim, você veio para cá no final dos anos 60. Muitos movimentos importantes aconteceram, não Aconteceram. só aqui como no mundo, mas principalmente aqui. Iniciou, né, a onda do rock and roll, Era uma tinha também outras partes artísticas, né, de expressões, como o tudo, pop art, que iniciou aqui nos anos exatamente. 60. E para você, como artista, isso deve ter sido Era o prato cheio, viu? maravilhoso. Porque a gente vem do Brasil, assim, de uma vida mais simplória, de uma vida mais em construção, não? E já chega aqui e já pega tudo pronto. Então, eu tive essa sorte, essa felicidade de poder encarar essa Londres desde o princípio. Tanto é que a maioria das pessoas que vieram para cá na época da Revolução, todo mundo voltou. Eu fui o único que fiquei. Então, eu estou aqui até hoje segurando essa bandeira. Por isso que eu fiz essa exposição na Saatchi Gallery, que é um excelente museu. A Saatchi, tanto a Saatchi quanto a Tate, são os melhores museus especializados em arte contemporânea. Sim. E eu tive a sorte também, que tem muita gente boa por aí, então, de me convidar para representar o UK, a Inglaterra. Então, fiquei muito honrado de poder, sabe, não representar o meu país, mas o país que eu estou morando. Porque, por mais que os brasileiros gostam de arte, as coisas se perdem no caminho, né? Como você sabe. Sim, mas você representa o Brasil muito bem como artista, renomado Obrigado. internacionalmente. E para nós é um orgulho. Ah, imagine. Para todo brasileiro. Eu estou aqui trabalhando como todo mundo. Sim, eu só mas você nos representa. Não tenho essa pretensão. Sim, mas isso gentil que você é vê algo assim. notável. Não temos como não falar que você nos representa como artista brasileiro. Obrigado. Nós temos muito orgulho de poder transmitir isso para mais pessoas poderem conhecer o seu trabalho como artista. E eu tenho, assim, uma curiosidade de saber como foi para você quando você chegou aqui, sendo artista, né? Porque nós sabemos que imigrar não é fácil. Não. E imigrar com a arte é muito mais difícil, num outro país, falando outra língua. Como foi para você? Olha, como nada na vida é fácil, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito inclinada à qualidade de vida, do qual eu já me acostumei desde a minha infância. Graças a Deus a gente teve uma possibilidade de ser bem educado, de ter uma família boa, com condições. Então isso me ajudou muito. No princípio, eu ainda usei muito os dólares que eu tinha no meu porquinho, que eu ganhei pintando retratos de criança, eu era uma criança, e fui lançado por um jornalista muito conhecido em Minas, que chamava-se, porque ele morreu, Wilson Frade. Era um homem muito competente, de muita bravura, e sempre me deu força. E por acaso, o dono do jornal tinha sido fotografado, tinha sido pintado por mim. E aí eu lembro que eu fiz muitas crianças. E depois, no final da década de 70, eu fiz algumas madames, retratos. E em 1965, eu fiz uma exposição na Galeria L'Atelier, que foi a minha primeira exposição. Eu tinha, acho que 15 anos, sei lá. Eu era muito jovem. E entrei, sempre quis brincar, não levava muitas coisas a sério. E conheci o dono de um circo, perguntei para ele se ele não tinha um elefante para me emprestar. Então ele falou, tenho elefante.
E eu cheguei na galeria montado no elefante. E foi muito alvoroço, teve muita publicidade, tudo. Aí vieram as perguntas dos jornalistas. Eu falei: Olivier, dizem que você imita Salvador Dalí. Eu falei: não, imagina, eu sou sim o Salvador daqui. Mas a vida dentro de Londres desabrochou de uma forma muito boa, porque tinha uma lei aqui de 300 anos do squatter, do ocupa. Se a casa está vazia, você tem direito de ocupar, pagava luz e pagava água, você tinha que ir na delegacia, dar seu nome, dizer que você está morando lá e tal, para dizer que... E assim fiz eu, mudando de algumas casas, porque chegava um ponto que eles pediam para você sair. Você ficava 2, 3, 4 anos, entendeu? E eu sempre morei em Holland Park, em áreas muito boas. Se é para morar em casas desocupadas, eu ia querer Você escolhia um bom lugar local, bom. né? Então, foi uma posição muito, muito boa para mim. Isso acabou E te ajudando também, né, a se manter aqui, né? eu fiz também um pouco estudei História da Arte, que era exatamente por isso que eu vim para cá. Eu saí no terceiro ano, porque eu comecei a dar aula de desenho. Então, eu já, precisava mesmo buscar mais conhecimento das artes do que o meu talento. Eu já tinha um pouco de confiança do meu desenho e tal. Meus pais também achavam meus cadernos de matemática cheios de ratinhos vestidos de gente e tal. Fazia assim, parecendo que era um quadro de Jerome Bosch, daquele artista da Bélgica. Mas eles não realmente... Sempre tive um problema, porque eles sempre querendo que eu voltasse e eu queria mais ficar. E não é que eu estou até hoje aqui. Agora eu sou um homem de mais idade e mais que divido o meu tempo entre Ibiza, tenho uma casa lá, e essa aqui. Você já mora aqui há 50 anos? Sim. Você já é residente? Um pouco mais, por isso. São muitas experiências. Muitos Hoje você já posso dizer que você é mais britânico do que brasileiro, né? Você é mais inglês. Que por isso mesmo que eles me chamam para representar a Inglaterra. Mas é uma honra para mim poder usufruir dessa civilização no qual a gente goza todos os prestígios, todas as culturas. E como aqui é um país muito cosmopolita, então tem gente do mundo inteiro. E eu adoro poder me comunicar com todos os tipos. Falo vários idiomas e tenho possibilidade, porque em Ibiza você senta numa mesa, tem uma pessoa falando francês, uma outra italiano, outra portuguesa, outra inglês. Então você acaba... Eu fui muito rápido porque aprender línguas. E você, além de falar várias línguas, você se conecta com as pessoas muito bem, né? Olha, eu não sei, eu tento me comunicar com as pessoas de uma forma amável, gentil, porque é assim que eu fui educado. E, ao mesmo tempo, aquela coisa de mostrar que a gente é brasileiro, mas nós não somos bananeiras, sabe? A gente tem uma determinada educação que é importante. Inclusive, uma vez, uma repórter da Globo comentando numa entrevista da Beth Lima, que fez comigo, e ela perguntou: você conhece muitos castelos e palácios? O que você acha de melhor aqui? Eu falei: olha, eu não sei. O que eu acho bom é poder andar tranquilamente pela rua. Isso, para mim,
é o melhor conhecimento que eu tenho. Que é por isso que eu estou aqui até hoje, que tem essa segurança de viver, que é, sabe, De poder andar, caminhar sistema, tranquilo, não não ser estar tão assaltado, preocupado, né? né? E é importante isso, a segurança, né? A segurança, para nós brasileiros, é tudo, né? Sim, Se você não tem segurança, você fica inseguro. é verdade. E, Uma coisa que eu acho importante e interessante na sua carreira é as pessoas que você sempre consegue estar nesse meio caminho que você veio trajetando aí, como, por exemplo, pessoas importantes na artes, na música. Conta um pouquinho dessa história, dessas pessoas que às vezes você nem sabia e quando via era tão importante, como no caso dos Rolling Stones, do Salvador Dalí. Mas antes disso, falar da música, quando eu cheguei aqui, eu fui para uma festa, tinha um cabelo grande, enrolado, assim, todo loucão. E eu sentei no chão e comecei a fazer um cigarro. E aí veio uma pessoa, sentou do meu lado e começou também a fazer outro cigarro. E começamos a conversar e tal, conversamos mais de uma hora. E ele ficou muito interessado, porque eu falei que era brasileiro, que estava aqui e tal. E acabou a festa, eu fui embora para casa. Passada uma semana, eu passo... Estava aquele revista, jornal, Rolling Stones, e na capa, o Jim Morris. E eu falei, gente, esse é a pessoa que eu estava conversando a noite inteira. E agora descobri que, sabe? Então, Londres é um lugar que faz tudo possível, porque tudo foi fácil. Aí depois me envolvi com o pessoal do Led Zeppelin, do Rolling Stones, o Ronnie Wood sempre ia lá para casa, conhecia a mulher dele, a Jo Wood, os filhos e vários outros, sabe? Porque aí é uma corrente. Você conhece Você conhece um da música você e já te leva numa festa, você vai para né? casa dele, tem uma festa. Por exemplo, o Jimmy fez uma festa para mim, para 750 pessoas. Uau! Que é a casa de Windsor. Então, era uma comemoração do meu aniversário e da Charlotte Page, que era a mãe da filha dele, que é a Scarlett Page, que hoje em dia é uma excelente fotógrafa, especializada em fotografia de rock and roll. E naquela noite tinha Faye Dunaway, tinha o Christopher Reeve, todos, Eric Clapton, porque a mulher dele teve antes 10 anos com Eric Clapton, então ele foi convidado, então tinha muita gente. E nessa jogada deu para conhecer assim todas as pessoas que você puder imaginar, por acaso. Eu estava lá e tal, mas o Dalí foi... Eu estava em Paris, eu estava fazendo litografia e era bem jovem, eu tinha 17, 18 anos, e sentado tomando um chá no Cartier Latin, e eu vi uma mesa cheia de gente, sabe? Não me toquei. E aí veio uma pessoa, me chamou, por favor, você está sendo convidado para sentar conosco, você está sozinho, o senhor Salvador está aí com a gente. Então eu vi, botaram numa cadeira do lado dele, a gente fiquei conversando e tal, depois fomos para o Jorge Sand, e foi uma noitada assim, que acabou às 5 horas da manhã. Teve bastante diversão, então, nesse dia. Depois encontrei com eles em New York, quando eu estava lá. Aí fiquei conhecendo o Andy Warhol e... Nesse mesmo dia você conheceu o Andy Warhol? Não, o Andy Warhol depois. Foi bem depois, quando eu morei em Nova York. Foi de volta de 72. Mas eu não gostei de Nova York, porque Nova York, para mim,
só tem 500 anos, entendeu? Eu preciso um lugar que tem muito mais base do que a gente está com, porque o Brasil também tem só 500 anos, né? Então nós somos um país bebê. E eu acho que a América também é. Então, para mim, a América não é o meu ponto de interesse. Você procurava sabe? mais experiências, Para mim, eu acho que no mundo inteiro, a Europa, que é a coisa mais interessante, e o Londres, que é o centro do mundo para mim. Ibiza é o máximo, em hedonismo, em festas e tal. Não que eu sempre tive um espírito muito hedonista, então minha vida tem sido uma festa. Mas, obviamente, a gente tem os espinhos que você vai passando por ele fugindo, porque você não quer pegar espinho, né? Que a coisa mais importante é você viver uma vida plena. Maiores comunidades de brasileiros do Reino Unido.